Boa noite, turma. Eu me chamo Laura, sou estagiária na Escola Municipal Professor Ofélio Leitão. Lá eu trabalho juntamente com o professor Patrício e juntos nós ministramos a disciplina de ciência, em especial nas turmas do 7º e o 9º ano. A turma que nós iremos ministrar aula hoje vai ser no 7º ano, a respeito do assunto efeitos das atividades físicas sobre o corpo humano e o sedentarismo. Nessa aula de hoje, nós iremos fazer a resolução de questões voltadas para esse assunto, como uma espécie de revisão e também para ter uma fixação melhor do conteúdo para vocês, certo? Então, aqui a cada questão, a gente vai lendo e vai comentando. Primeira questão diz o seguinte: por que é necessário movimentar o corpo? Bom, como a gente já tinha visto na aula, a ação de movimentar o corpo já é uma ação natural de nós mesmos, seres humanos, que é de nos movimentarmos durante o nosso dia a dia, durante o decorrer do nosso dia a dia, durante essa vida agitada que a gente enfrenta, né? A gente precisa sempre estar naquela rotina muito corrida, com relação ao trabalho, e também estar horas na frente de um computador, por exemplo. Outro fator também é com relação à locomoção por veículos como carros, o que também reduz a nossa locomoção. Então é sempre importante a gente estar se movimentando por uma questão de saúde. E o gasto dessas energias é muito importante para o nosso corpo, para que ele venha funcionar de maneira adequada e trazer resultados para nós mesmos. Por isso é importante sempre a gente estar praticando uma atividade física, claro que sempre com a orientação de um especialista da área. E também a nossa disposição, ela se torna cada vez maior quando a gente cria esses hábitos, a gente passa a ter um ânimo melhor, a gente se sente melhor consigo mesmo. Então essa é a importância da gente estar sempre se movimentando. A segunda questão diz o seguinte: quais os efeitos da atividade física no corpo humano? Bom, então quais seriam esses efeitos? Ter uma boa qualidade de vida, ela vai implicar no nosso corpo, como nós vamos reagir de maneira saudável no nosso dia a dia. Então, conforme a gente vai praticando essas atividades físicas, a gente vai se sentindo mais saudável, se sentindo melhor com o decorrer dos dias, dos meses e dos anos aí. Então, é sempre importante a gente ter hobbies, desde fazer uma caminhada, ou então uma corrida, ou praticar algum esporte que vocês gostem, como jogar vôlei, jogar futebol. Ter esses hábitos no cotidiano ajudam, além de benefício para o corpo físico, ajuda também na mente a diminuir o estresse dessa rotina tão agitada que nós temos, e além também de fazer com que a gente coloque os pensamentos em ordem. Também, além de ser uma ajuda para o físico do corpo, é uma ajuda também para a parte mental. E para o corpo, ter aquela aliança entre saúde e bem-estar é muito importante. Então, a prática de atividade física é muito importante, pois é através dela que o corpo vai passar a liberar algumas substâncias, como o caso da serotonina, que é aquele hormônio que nos dá a sensação de alegria durante o dia. E além de ter uma rotina esportiva regular,
ela também auxilia na prevenção de doenças como, por exemplo, o diabetes, a hipertensão, a obesidade também é um outro ponto muito importante na prevenção de doenças cardiovasculares, que são muito comuns hoje em dia na nossa sociedade. Então a gente acaba vendo com muita frequência isso. E são coisas que podem ser revertidas de maneira simples, desde uma alimentação mais saudável até a prática de uma atividade física, certo? Bom, a terceira questão diz o seguinte: como o corpo humano reage à atividade física? Do início até o fim da prática da atividade física, o corpo ele tem que reagir de uma forma. E com essa prática nós vamos atingir inúmeros objetivos, desde a queima de calorias até a definição muscular, ganho de massa magra, a liberação dos hormônios que a gente já tinha falado anteriormente e neurotransmissores que vão auxiliar no nosso bem-estar. Quem é que não quer se sentir bem consigo mesmo, se sentir saudável, se sentir feliz? Então, essa prática auxilia bastante nesse quesito. Sendo assim, vai fazer toda a diferença para o nosso corpo com o passar dos dias. Vamos ver essas diferenças. O nosso metabolismo também vai agradecer que essa prática ela vai reagir e vai trazer benefícios, desde que ela tenha a sua periodicidade e seja bem acompanhada por um especialista. Bom, a quarta questão quer saber o que é o sedentarismo e quer que comente um pouquinho a respeito dele. Bom, o sedentarismo vai ser aquele indivíduo que não pratica de forma nenhuma uma atividade física, desde uma atividade física leve, moderada ou de alto impacto, e vai ter um gasto calórico bem reduzido, o que vai agravando com o decorrer do tempo, certo? Uma pessoa considerada sedentária, ela não consegue gastar nem 2.200 calorias por semana, que seria o mais adequado. E o indivíduo ativo, ele gasta no mínimo 300 calorias só por dia. Um indivíduo ativo que tem as suas atividades, faz suas atividades físicas com uma certa regularidade, tem uma alimentação saudável. E também essa questão do sedentarismo, ele vem se tornando cada vez mais... esses números de sedentarismo se tornam cada vez mais presentes na nossa população. E ele passa a ser considerado um problema de saúde pública, que também vem aí vários outros fatores também, como a obesidade. E tem dados afirmam que cerca de 40% da população brasileira já é sedentária. E os dados estimam também que com quase 14% das mortes ocasionadas no Brasil estejam relacionadas com a questão do sedentarismo. Ok? Então vamos para a última questão, que é a quinta, que diz: cite algumas das causas e consequências do sedentarismo. Bom, uma das causas e consequências do sedentarismo, vamos falar algumas aqui, é com relação a fazer o uso de carro em pequenos trajetos, é uma das causas. O uso de escadas rolantes, que em vez de trocar o carro por uma bicicleta ou por fazer uma caminhada, por exemplo, muita gente prefere utilizar o carro do que fazer isso, do que ter esse esforço, do que ter esse desgaste, sendo que é um benefício para ela. Em vez de utilizar as escadas convencionais, muitos procuram usar as escadas rolantes porque se sentem menos cansados, não tem tanto esforço. Também uma rotina tomada por diversas atividades
que como a nossa vida é muito corrida, tem questão muito do trabalho, acaba ocupando um grande tempo e sobra poucas horas para realizar essa atividade física. Mas eu creio que a questão da organização sempre vai sobrar um tempinho, nem que sejam uns 15 minutinhos para estar fazendo aquela atividade física que vai nos beneficiar futuramente. Deixar de realizar algumas atividades domésticas. Tem algumas atividades domésticas que são, assim, como se fosse praticamente uma atividade física. O consumo também dos alimentos industrializados, os famosos fast foods, e passar também várias horas em frente a um computador ou uma televisão. A gente ali, em frente a um computador ou uma televisão, comendo, a gente não percebe o que está comendo, às vezes acaba comendo até mais do que o necessário. Bom, e uma das consequências do sedentarismo é a perda de força física, a atrofia dos músculos e também o surgimento de doenças, como o diabetes tipo 2, hipertensão arterial e o infarto também, né? Além do acúmulo de gordura, em alguns casos mais graves, a questão da morte súbita, que como a gente viu em dados, que cerca de 14% das mortes tenham como causa o sedentarismo, certo? Bom, turma, então essas foram as nossas questões que nós tínhamos para comentar com vocês. Muito obrigada pela atenção de todos, bons estudos e até a próxima.